Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Laodiceia Carvalho, dona desse perfil, e na aula de hoje vamos fazer um casaquinho. Essa proposta do casaquinho, eu tô fazendo ele com tecido peludinho. Esse tecido peludinho é aquele tecido mesmo que faz roupa de adulto mesmo, só que ele é bem fofinho, não é o soft, ele é um pouco mais felpudo e tem uns pelos mais altos. O soft é um pouco mais duro e os pelinhos são mais baixos, tá bom? Não esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você não for inscrito no canal. Esse casaco faz parte da coleção Outono e Inverno da boneca Elisa. Vou deixar o link do PDF tanto dos looks quanto também da bonequinha e do guarda-roupa Primavera-Verão também da boneca Elisa. Então, eu já deixei cortado aqui, ó. No molde de vocês, eu sempre uso esse molde aqui como base pra mim, porque aí eu posso usar ele várias vezes. A manga vai estar escrita aqui, dobra do tecido. E aqui também, ó, dobra do tecido. Então, você vai cortar dobrado, ele vai estar metade do molde. E aí, você vem, ó, aqui, ó, você vê qual é o lado, lado da avesso e o lado certo do tecido, porque ele tem lado. E aí você vem, corta, ó, corta aqui, ó, toda a volta. Lembrando que aqui é a dobra do tecido, ó. Aqui é o corpo, então você vai cortar 2 vezes o corpo. E aqui é a manga, ó, a manga. Tá? Aí você corta 2 vezes a manga. E aí já deixa montadinha assim, ó, pra você não confundir na hora de montar o seu casaquinho. E agora a gente vai cortar 5 centímetros de largura, 5 de largura, tecido malha punho, conhecido muito como ribana, tá? Eu conheço muito como ribana, mas é malha punho, malha de acabamento. Se você for fazer esse casaquinho com Microsoft, dá também, tá? Dá pra fazer também. Então, aí, você faz a escolha do tecido e esse tecido, ele estica, né, um pouquinho só. Esse daqui que eu tô usando e o Microsoft, ele estica um pouco mais. E aí, a malha, tá? Eu sempre corto com a largura toda do tecido que vem e eu corto sempre faixa de 5 em 5 centímetros e deixo guardado, que aí sempre eu vou usando e fica melhor pra gente usar. Então, vamos lá na máquina agora costurar. Primeiro que eu vou costurar, pra gente não confundir e colocar errado, eu vou colocar o punho das mangas primeiro. Então, eu venho aqui, ó, dobro no meio. E eu venho aqui com uma sobrinha, um pouquinho de sobrinha, tá? Eu sempre deixo essa sobrinha aqui. E aí, eu vou na máquina passar uma costura aqui. Um pé de máquina aqui bem próximo aqui à barra, tá? Então, eu venho aqui costurando. Lembrando que eu vou dar uma leve puxadinha na malha punho, tá? Na ribana, pra dar aquela flexibilidade na hora de finalizar. Que aí, isso aqui vai encolher um pouquinho, tá? E fica certinho no bracinho da boneca. Então, eu vou lá na máquina costurar aqui e aí eu já volto. Ó, costurei aqui as duas. Eu sempre gosto de deixar elas assim por inteira, tá? Depois aí eu corto, quando finalizar tudo que eu corto. E aí agora eu vou deitar essa costura aqui, ó. E aí eu vou na máquina rebatendo aqui em cima, tá? Aqui em cima, aqui nessa parte aqui, não nessa aqui. Nesse lado aqui do felpudo. Aí eu vou rebater aqui a costura. Ó, já preguei, tá? Já rebati também, olha como é que fica, ó. Ó, fica aqui bem na beira aqui, quando a gente rebate. E agora a gente vai na montagem. Primeiro, eu começo um lado aqui, ó. Eu venho e coloco esse, depois eu vou coloco esse aqui, tá? E aí, depois que eu colocar esse, prego esse daqui. Não costura, um lado fica sem costurar, porque é onde a gente vai colocar o acabamento da gola. Então, primeiro você vem aqui, ó, frente com frente. Aqui eu não alfineto, mas se você preferir, pode alfinetar. E aí, eu vou na máquina, passo uma costura aqui, tá? Lembra sempre do retrocesso. Ó, preguei aqui, as partes aqui, ó. Aqui, tudo preso. Agora, a gente sempre tem que deixar um lado aberto, essa aqui vai ficar para as costas. Então, deixa sempre um lado aberto, pra gente poder fazer o acabamento aqui da gola. Agora, a gente vai pegar
a malha punho. E aí, eu venho, né, dobrando, pregando da mesma forma que a gente pregou aqui na manga. Dobro aqui, ó, e vou passando aqui. Lembrando, de dar uma esticadinha pouco na gola, pra dar aquela tensão. Então, dá uma esticadinha pouco. Tá vendo que aqui, ó, ela dá uma encolhidinha? Então, é tudo pouquinho, dá uma leve esticadinha. Meninas, eu já preguei e rebati também aqui a golinha, tá? Olha como é que fica. Agora que a gente vai fechar aqui, tá? Vamos fechar aqui. Lembrando sempre de deixar ponta com ponta, costura com costura, para não faltar pedaço, tá? E aí, essa parte aqui é bom alfinetar para não fugir a costura do lugar. E vamos passar uma costura aqui. Ó, depois de costurar, agora a gente vai tirar essa parte aqui. Eu gosto de tirar ela um pouco atravessada assim. Ó, aqui fica um pouco menos. E aí eu tiro aqui, ó. Tá? Ó. E aí, tá fechadinho aqui agora. E esse lado onde a gente finalizou, a gente não vai fechar esse lado aqui primeiro. Vamos fechar esse lado primeiro. A gente vem aqui, ó. Frente com frente. Aí, põe o punho com a costura do punho, tudo certinho aqui. Alfineta. E aí, vamos na máquina passar uma costura aqui, tá? Nessa lateral, somente nessa lateral por enquanto. Lembrando sempre do retrocesso. Ó, costurei, já cortei aqui. E agora, vamos abrir aqui, ó. Aqui é a parte da frente, a parte certa do tecido. E aí, a gente vem com um pedacinho de novo da malha ribana e vamos fazer a mesma coisa aqui na barra, tá? Vamos pregar, lembrar sempre de dar uma esticadinha bem pouca, ó. Essa assim é o suficiente, não precisa fazer assim não, ó. Uma esticadinha bem pouca, pra ela ceder depois na hora que a gente for finalizar. Ó, eu já costurei, rebati, olha como é que fica o acabamento. Aqui, ó, quando a gente rebate, a costura fica deitadinha aqui, então não fica nada sobrando aqui. E aí, agora, só vim fechar aqui. Aqui é a parte de baixo. Eu coloco costura com costura. Vou alfinetar. E vem aqui, ó, no punho. Costura com costura. E vou alfinetar também. Depois de alfinetar, eu vou na máquina passar uma costura aqui. Eu começo pelo punho, passando a costura aqui. Lembrar sempre também do retrocesso. Não esquece do retrocesso. Sempre eu tô falando porque tem muita gente que esquece do retrocesso. Por isso que eu sempre tô frisando essa parte aqui do retrocesso. Ó, nosso casaquinho tá pronto, tá? Toda a costura aqui, ó, como é que ela fica, ó. A parte de dentro, como é que fica? Fica direitinho. Eu faço todo o corte aqui na diagonal, nessa parte aqui, porque quando a gente desvirar, não fica um monte de tecido aqui mostrando. Aí, por isso que eu corto aqui um pouco menor, próximo da costura, na diagonal. E agora é só desvirar aqui, não precisa dar pique, porque como esse tecido, ele tem um pouco de elasticidade, então não precisa dar pique embaixo da cava do braço. Ó, desvira. E essa parte aqui, ó, que a gente costurou, aonde a gente fechou aqui, essa aqui é a parte das costas. Então, ela vai ficar assim. E olha como é que ficou essa manguinha, tá? O bom de esticar um pouquinho, que ela fica assim, ó. Um pouquinho mais menorzinha. E dá certinho na boneca Elisa, ó. Dá pra enfiar pela cabeça, aqui, ó. Ou pelas pernas, tá? Você vê o lado melhor pra você enfiar. Eu gosto de enfiar sempre pela cabeça. Olha. Como essa blusa, ela estica um pouco, não precisa de deixar a abertura aqui. Mas, se você tiver um pouco de dificuldade em fazer que ela fique esticando, não tá entrando na cabeça, você pode deixar uma aberturinha aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui, você dá uma bainha, né? Costura até aqui, ó. Com retrocesso, dá uma bainha e aí você pode colocar um colchete, um botãozinho de pressão aqui, só pra abrir um pouquinho pra passar pela cabeça ou pelas pernas.
Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu like também e deixar seu comentário do que você achou da aula. Dúvidas, pode me chamar lá no direct ou aqui mesmo na mensagem aqui, tá? Nos comentários que eu venho aqui e respondo vocês. Beijo, até a próxima aula. Tchau, gente!